O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala sobre o dom da fé. Quando o povo de Israel andava pelo deserto, sem água, sem poder plantar, sem comida, começaram a falar mal de Moisés. Nunca viam a mão de Deus guiando o povo, mas olhavam aquele líder humano que estava na frente deles, com todos os defeitos humanos que ele tinha, e aí colocavam nele toda a carga da culpa por eles estarem ali no meio do deserto, sem água, sem comida. E Deus dá essa solução, né? Ordena a pedra e ela vai dar água. Vejam que Deus não pede para Moisés bater na pedra. Diz que ele ordenasse que a pedra desse água. É uma prova de fé. E ali o próprio Moisés tem uma crise de fé na frente do povo. E diz: será que Deus é capaz de fazer isso por vocês, que são um povo de cabeça dura? Será que, como quase que duvidando que o amor dele fosse maior que aquela teimosia, aquela falta de fé, de confiança do povo? E ali ele tem esse gesto, que talvez seja um gesto até de impaciência ou de ira, de bater com a vara na pedra, né? Ao invés de ordenar a pedra como Deus tinha falado. E ali vem o fato, né? o sinal milagroso de Deus de brotar água daquela pedra. E ali o Moisés vê que ele tinha mesmo faltado a fé, tinha caído, tinha fraquejado na sua fé. E é por isso, por essa razão, por esse fato,
que Deus vai permitir a ele subir no alto do Monte Nebo, contemplar a terra prometida, a terra que ele tinha prometido ao povo, mas não entrar nessa terra, porque tinha faltado com a fé. Aqui Jesus no Evangelho mostra que na boca de Pedro, que é a boca e a voz de toda a igreja, porque Jesus pergunta para os 12 apóstolos: quem que vocês dizem que eu sou? E para manifestar que aquela fé era a fé dos apóstolos, ela fala com uma só voz, com uma só boca, a boca de Pedro. Então, ali Jesus menciona o nome dele, o nome que foi escolhido pelos pais dele, Simão, filho de Jonas, mas ao mesmo tempo anuncia um novo nome, e esse nome justamente é o nome de pedra, né? No grego do Evangelho e depois no latim das traduções, tem esse binômio pedra-Pedro, né? Masculino de pedra. Mas no aramaico, na língua de Jesus, não existe essa diferença, existe só a palavra kefa, quer dizer pedra, né? E a gente sabe pelos escritos de São Paulo que era assim que eles ainda chamavam Pedro, ainda com esse nome aramaico de Kefa, né? São Paulo assim se refere a ele: eu estive com Cefas, né? Quer dizer Kefa. Então Jesus dá esse novo nome. Por quê? Porque sai da boca dele e portanto da boca de toda a igreja algo que não é resultado de um raciocínio humano. Jesus deixa bem claro isso, né? Com essa expressão também muito aramaica, né? Não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então se manifesta através dele uma verdade que não é dele, que não vem dele, que sai da boca dele, mas tem uma outra origem. A origem é no céu. E justamente por isso Jesus declara que aquilo que ele liga ou desliga, né, uma outra expressão típica dos semitas, né, quer dizer, declara que uma coisa é lícita ou que uma coisa é verdadeira ou não. Aquilo ali está ligado ou está desligado no céu, né, porque vem de Deus, aquela revelação, aquela verdade, vem não dele, mas de Deus. E ao mesmo tempo, os evangelhos, é interessante que, como para deixar muito claro que tudo é dom de Deus e não mérito de Pedro, eles imediatamente colocam esse episódio da repreensão tão forte que Pedro levou de Jesus, quando Jesus começa a anunciar que vai sofrer, que vai morrer, que vai ser rejeitado pelas autoridades do povo. Simão toma ele à parte, né? E aqui já não é de novo, não é mais Pedro de novo, é Simão, né? É aquele que procura dissuadir Jesus dos seus planos, né? E diz: Deus não permita que isso não te aconteça, como não querendo se abrir aos planos de Deus. E é interessante que Jesus fala, como depois a própria Vulgata Latina vai traduzir literalmente, né? Vade retro, que quer dizer vai para trás. E Jesus continua nesse texto dizendo depois: quem quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então aqui não é tanto vai-te embora ou vai para longe de mim, né? Mas vai para trás de mim, porque eu sou o mestre e você é o discípulo.
Não é você que vem me dizer que o caminho é o caminho do sucesso, que é o caminho da glória. Vai você para trás de mim e tenta aprender de mim qual é o caminho. E quem quiser me seguir também venha para trás de mim, não venha na minha frente para me explicar como é que eu devo cumprir o plano de Deus. Vai para trás, porque vocês são os discípulos e eu sou o mestre. Então é isso que Jesus fala para Pedro, para se colocar atrás dele como discípulo, para abandonar as ideias pré-concebidas que ele tinha sobre o reino de Deus, sobre a missão do Cristo, do Messias prometido, e começar a aprender uma outra coisa que ele nunca tinha aprendido antes. E assim, irmãos e irmãs, também somos nós o caminho da nossa fé. Às vezes a gente manifesta o dom da fé que a gente recebeu no batismo, a gente manifesta ele com mais clareza. Às vezes, pelo contrário, fala mais alto a nossa própria natureza, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos valores que tantas vezes chocam com os valores do Evangelho. E aqui a gente tem que se perguntar, né? De quem eu quero ser discípulo, de quem eu quero me colocar atrás para seguir. Que a gente sempre tenha a graça de seguir a Jesus como nosso mestre, mesmo por caminhos que não são claros muitas vezes para nós, mas que a gente se deixa levar por ele, porque a fé fala mais alto, esse dom que nós recebemos não da carne e do sangue, mas do nosso Pai que está no céu.